Meus amados, é o João, deixa eu arrumar isso aqui que tá caindo. Um forte abraço a todos vocês. Hoje são maio, dia 5. Lá vai a minha tosse de novo, com licença. Sejam bem-vindos todos vocês ao canal, aos novos e aos outros, aos irmãos aí, aos remanescentes, aqueles que querem aprender a palavra do Senhor, aqueles que querem conhecer o Senhor, aqueles que querem seguir as coisas que o Senhor tem para eles. Aqui então é o seu canal, esse canal é o canal do nosso Senhor Jesus Cristo, onde falamos as mensagens deles e nós tomamos muito cuidado mesmo para que a besta não use esse canal para passar as propagandas do fedorento. Mas sejam bem-vindos todos vocês, estamos aqui reunidos mais uma vez com a autoridade, a permissão do nosso Senhor Jesus Cristo. Muito legal, então, saiu duas mensagens fantásticas, dois irmãos aqui, muito fantástica mesmo, saiu também um Anderim, então coisa muito bacana que nós vamos ainda falar. No entanto, hoje de manhã, enquanto eu estava aí no meu pequeno estudo bíblico aí, o capítulo de Neemias, quando eu abri a Bíblia, deu no capítulo de Neemias de novo, e teve uma época em que era um dia atrás do outro, era Neemias, incrível mesmo. A mensagem que o Senhor tem conversado comigo um tempo atrás, muito tempo atrás, Neemias era um profeta do tempo dele, não hebraico, e ele levou o povo ao arrependimento e levou o povo hebraico às raízes deles, né? Então é uma história muito bacana se você conhece a história de Neemias. Uma das coisas mais interessantes que tem, bem interessantes que tem, é que Neemias, no capítulo 9, todos eles se juntaram e fizeram uma oração de arrependimento em massa para o Senhor. O maior capítulo de arrependimento da Bíblia. E eu senti em fazer isso hoje aqui, em falar isso aqui hoje. Geralmente eu faço isso no live, aos 9 nós temos um live aí, às 6 horas do Brasil, o nosso live, mas eu decidi colocar aqui separado. Respondendo algumas perguntas, tem umas pessoas que falam que a marca da besta só vai acontecer na grande tribulação, nos últimos 3 anos e meio da grande tribulação, e etc. Olha, muito cuidado com esse pensamento seu, só queria te alertar que, primeiro de tudo, ninguém sabe quando é que vai acontecer essas coisas, tudo que você tem falado. Olha, procura Deus, ora para Deus, está tudo na Bíblia. Não está na Bíblia. Muito cuidado com esse pensamento, porque a marca da besta, o sistema da besta já está aqui e já está aqui há muito tempo, tá? Há muito tempo, não é porque não saiu na televisão, no jornal, que eles não estão aí nos bastidores programando isso. O Senhor já vem falando isso há muito tempo. O que vai acontecer é claro que vai continuar desenvolvendo, e vai chegar a um ponto do topo, né? Quando o anticristo estiver aqui. Mas isso já está rodando há muito tempo. Muito cuidado com esse negócio seu. Cuidado, porque mesmo pelo que, quando é que você disse que nos últimos 3 anos e meio você nem sabe, ninguém sabe quando isso começa, tá? Da grande tribulação. Muito cuidado, porque esse sistema, tá? Satanás, ele é bem astuto, tá? E ele não é que vai acontecer, começar a grande tribulação, de repente tá a marca da besta na televisão, tá no rádio, tá em todo canto, ou não fica morrendo de medo. Não é assim não, tá? Ela vai entrar devagarzinho no seu sistema, tá? No sistema do jeito que você mora aí, e a saúde, o problema, como foi falado aqui várias vezes já, se você for novo no canal, vários sonhos de irmãos que tudo isso aconteceu por causa do sistema de saúde, é o que vai ser usado. Muito cuidado. E é interessante o fato é que se a gente seguisse realmente as coisas que o Senhor fala que o nosso corpo é o templo dele, e como tal, é claro, nós temos que cuidar bem do nosso corpo, não colocando tatu, aquelas coisas todas, muito menos
implementando algum tipo de coisa dentro do nosso corpo, né? Por esse fato somente, as pessoas que seguem o Senhor, os seus mandamentos e o templo dele, nunca essa pessoa, sem saber de nada, sem saber da marca da besta, sem saber de nada do sistema de nada, nunca ela vai ser pego, porque ela nunca vai aceitar que o corpo dela seja modificado, porque o corpo dela é o templo de Deus. Não é interessante isso? Então, pelo próprio fato, isso não foi falado, tá? Isso veio na minha cabeça, tá? Isso não foi falado, veio na minha cabeça agora, praticamente um tempo atrás, agora, principalmente agora, o próprio fato de você deixar alguém colocar alguma coisa dentro da sua pele, ou tipo desse negócio, você já está quebrando um dos mandamentos do Senhor, e, é claro, deixando o Espírito Santo bem triste, porque ele vive dentro de você, é o templo dele, né? Você vê uma coisa interessante, não tinha visto em minha cabeça antes esse negócio, né? A gente fala marca da besta, não deixa pôr, mas o próprio fato do seu corpo, do seu templo de Deus, você não vai permitir isso de qualquer forma. Interessante, né, rapaz? Vem na cabeça aqui agora. Você não vai permitir ninguém que mexe no seu corpo, né? Interessante demais isso aí. O Senhor tem seus mistérios, seus caminhos mesmo, né? Não tem para onde correr. O pecador realmente não tem desculpa para nada, né? Muito bem, o que eu vou falar então, eu vou falar sobre Neemias do capítulo 9. Neemias do capítulo 9, como eu te disse antes, um dos fatos... gente, aqui é o João falando, tá? Não tem mais nada sobrando nessa terra a não ser arrependimento, tá? Não tem mais nada sobrando nessa terra sem ser o arrependimento e a aceitação do Senhor. Não tem mais nada. Não tem mais nada sobrando. Tá? Então, eu gostaria de encorajar as pessoas a se arrependerem diariamente, tá? Até mais do que uma vez diariamente. O Senhor já falou uma das mensagens, vou falar depois. Entendeu? E aqui está, então, um exemplo para os novos. Não é que você vai... meu Deus, me desculpa que eu faço essas coisas, aí você vira as costas e continua fazendo a mesma coisa, tá? Tem que haver um certo esforço. Isso aí não é a perfeição, tá? Muita gente não entra, talvez não entra aí pelo convívio do Senhor, porque, tem que ser perfeito. Não, você não tem que ser perfeito, não está escrito em lugar nenhum isso. Aliás, foi interessante isso com a Erin, há um tempo da Erin, muito tempo atrás, conversando com Abba, o pai do nosso Senhor Jesus, e ela falando de perfeição, e o Abba falou para ela, mas ninguém está pedindo para você ser perfeito. Ele falou, onde é que está escrito isso? É interessante, né? Mas não é que, entendeu? Você pede perfeição, pede arrependimento, e depois vocês viram as costas e nem liga porque você tem falado com o Senhor. Muito cuidado, ninguém consegue zombar o Senhor, tá? Ele abre a porta do seu coração, sabe exatamente a intenção do seu coração, tá? Se você não tem um coração sincero, as suas muitas horas de arrependimento não vai valer em nada. Não vai valer em nada. No entanto, seu coração sendo sincero, os poucos segundos que você abriu o jogo com ele, você já foi perdoado. Ou você já foi visto por ele de bom grado. Aí está, o coração sincero. Então, muito interessante, porque, então, assim, por que eu tenho que arrepender? Muito simples, isso para os novos. O Senhor é santo, tá? O Senhor é santo, ele é, imagina uma coisa assim, é branca, é pura. Ele já falou várias vezes, eu não vou conhecer nenhum ímpio, tá? Ele é puro, não tem jeito de misturar a luz com as trevas, é impossível, não vai acontecer isso nunca, tá? Então, para você chegar a ele, você tem que chegar a ele puro. João, como é que eu faço isso? Pelo arrependimento. A partir do momento que você se arrependeu, qualquer um de vocês aí, tá? A partir do momento que você arrependeu, tendo um coração sincero, pedindo ao Senhor para te ajudar, não porque você vai conquistar o seu pecado, se você tem um violento aí, mas o Senhor está sabendo as coisas que estão acontecendo, Ele está trabalhando com você junto com o Espírito Santo. Você já é puro perante Ele, porque quando o Pai olha para você, Ele não vê você, Ele vê o Filho dele.
Ele vê o Filho dele dentro de você. Daí a razão da qual nós somos capazes de comparecer perante a presença do Deus Santo, do Deus que é totalmente puro, que é capaz que então ele pode vir na gente e não ter esse problema por causa nós estamos santos no sangue dele, tá? Eu espero que tenha falado isso para os novos. Muita gente pergunta que é arrependimento e tal coisa. Um outro ponto que eu queria falar é que o Senhor está vindo, ele tem plano para muitas pessoas que ele tem escolhido para fazer uma obra nesses finais de tempo, tá? Olha, vai ter um problema aí, tá? Vai ter um problema aí se você foi selecionado por ele para fazer uma obra importantíssima aqui na terra, obra de colheita, e você não tem se arrependido, tá? Você vai ter essa parede, você vai ter essa muralha entre você e ele, e isso talvez, é o João falando aqui, tá? Vai causar um certo transtorno ou uma certa dificuldade de ele vir falar as coisas para você, porque você está carregando seus pecados e vocês não estão se arrependendo, tá? Vocês, é claro, nós, né? É a mania do americano falar vocês. Então nós temos que estar puro, a maneira que nós estamos puro é nos arrependendo diariamente, sabe? Sempre que você arrepender, não é que tem uma regra, tem que ser uma vez por dia, pode ser 2 vezes, 3 vezes, a partir do momento que você se sente mal, não quero saber desse negócio, e pede com um coração sincero. A partir do momento que você tenha essa infinidade com um Criador do universo, com o teu Criador, tá? Que você não tem nada para esconder, tudo está às caras, tudo está sendo conversado com ele, tá? Ele está. Então não há essa dificuldade, entendeu? De quando a sua hora chegar, entendeu? Na qual ele vai te dar uma tarefa para fazer, não tem o que conversar. Porque já está tudo conversado. Não é verdade? Não é que ele vai vir em você, João, aquele negócio que você fez, tá? Esse negócio não tá bom, não, tá dificultando eu conversar com você. Isso é essa entidade, gente, é sério isso. Ele não tem nada a ver com qualquer tipo de pecado, sujeira, ele não tem nada a ver, gente. Cuidado com isso, gente, porque isso pode, isso é para mim também, isso pode bloquear a voz dele falando com você, tá? Quando chegar o seu tempo, tudo tem tempo para tudo, né? Vamos arrepender? Então, já falei demais sobre arrependimento, aqui está um exemplo maravilhoso no capítulo de Neemias. Nós vamos ver aqui um povo hebraico que tem voltado às suas raízes e que tudo que Deus tem abençoado eles no passado, com os pais, o povo tem esquecido tudo, as tradições, e aqui está, eles estão aqui em arrependimento e jejum, tá? Querendo voltar, e foram, é claro, voltaram com a bênção de Deus, todos voltaram para uma estaca nova no relacionamento dele em Deus, tá? Vamos começar aqui então. Desculpa, gente. Neemias 9. E no dia 24 desse mês, ajuntaram-se os filhos de Israel com jejum e com sacos, né? Alguns jogavam coisa neles e traziam terra sobre si. Eles jogavam terra realmente se humilhando perante o Senhor, né? Aqui está jejum. É extremamente importante o jejum em certas circunstâncias. Essa aqui é uma delas, né? Você realmente traz, eu não fui aqui na escritura, você realmente chama a atenção de Deus no jejum, né? Você realmente chama a atenção dele. Tem em Isaías que ele fala, grita, e ele vai falar, eu estou aqui. Muito bem, e a descendência de Israel se apartou de todos os estrangeiros, olha que interessante, ó. Então o arrependimento requer uma ação. Eles já estão fazendo aqui, ó. A descendência de Israel se apartou de todos os estrangeiros e puseram-se em pé e fizeram confissão pelos seus pecados e pelas iniquidades de seus pais. O arrependimento requer ação, tá, gente? Você chega, ajoelha para arrepende, você tem que lutar, entendeu? E não é sempre tendo que lutar para tirar esse pecado, né? Para não pecar mais. E toda vez pecando, sempre pedindo arrependimento.
E levantando-se no seu lugar, leram o livro da lei do Senhor, seu Deus, uma quarta parte do dia, e na outra parte fizeram confissão e adoraram ao Senhor, seu Deus. Aqui está então um relacionamento íntimo, aqui está eles estudando a Bíblia, tá? Aqui está ele estudando a Bíblia, aqui a outra parte, eles estão confessando os seus pecados, tá? Eles estudaram a Bíblia, depois eles confessaram seus pecados e depois eles aumentaram sua intimidade com seu Deus. Tá? 3 partes. E Josuá, Beni, Cadmiel, Sabanias, é claro, não estou pronunciando isso correto, Benu, Serebias, Bani, Quani, se puseram em pé no lugar alto dos levitas e chamaram em alta voz o Senhor, seu Deus. E os levitas, Jesué, Cadmiel, Bani, Jazabé, Serebias, Odias, Sebanias, Pataias, disseram: Levantai-vos, bendizei ao Senhor vosso Deus de eternidade a eternidade, e bendigam o teu glorioso nome, que é exaltado sobre toda a bênção e louvor. Então, uma das primeiras partes do jejum deles, do arrependimento deles, é glorificar o teu Deus. O Senhor falou, tem mostrado. Você glorifica sempre o teu Deus primeiro. E ele continua. Eles continuam. Só tu és Senhor, tu fizestes o céu, os céus dos céus, e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto neles há, e tu os guardas com vida a todos, e o exército dos céus te adora. Tu és o Senhor, ó Deus, que elegeste Abraão e o tiraste de Ur dos caldeus, e lhe puseste por nome Abraão. E achaste o seu coração fiel perante ti, e fizeste com ele aliança, de que darias à tua descendência a terra dos cananeus, dos heteus, amoreus, perizeus, jebuseus, girgaseus, e confirmaste as suas palavras, porquanto és justo. Então eles começaram o arrependimento, a oração do arrependimento com jejum, dando glória ao Senhor, dando glória à majestade do Senhor. Né? Sempre começa dando majestade do Senhor. E viste a aflição de nossos pais no Egito, e ouviste o seu clamor junto ao Mar Vermelho. Então, daqui por diante, já vem a petição do jejum. Todo jejum tem uma petição, tem um tema, né? Você está fazendo jejum, geralmente para quê? Né? Então, tem um tema, e o tema deles vão começar agora, que é pedir o arrependimento dos erros que eles têm feito até agora, pelos pais deles, né? Então, depois deram graça ao Senhor, e mostraste sinais e prodígios a Faraó, e a todos os seus servos, e a todo o povo de sua terra, porque soubestes que soberbamente os trataram, e assim adquiriste para ti nome, como hoje se vê. E o mar fendeste, e isso aqui está para acontecer também, tá, gente? Né? É o Faraó, a história acontecendo novamente. Ele fez isso com o Faraó para adquirir para ele um nome, e vai acontecer agora também no julgamento e tudo. O Senhor vai, como ele falou, a honra dele, né? Vai adquirir para ele um nome, né? E o mar fendeste perante eles, e passaram pelo meio do mar, em seco, e lançaste os seus perseguidores nas profundezas, como uma pedra nas águas violentas, e o guiaste de dia por uma coluna de nuvem, e de noite por uma coluna de fogo, para lhes iluminar o caminho por onde haviam de ir. Versículo 13. E sobre o monte Sinai descestes, e dos céus falastes com eles, e deste-lhes juízos retos e leis verdadeiras, e estatutos e mandamentos bons. E o teu santo sábado lhe fizeste conhecer, e preceitos, estatutos e leis lhe mandaste pelo ministério de Moisés, teu servo.
e pão dos céus lhe deste na sua fome, e água da penha lhes produziste na sua sede, e lhes disseste que entrassem para possuírem a terra, pela qual alcançastes a tua mão, que lhes havia de dar. Porém eles e nossos pais se houveram soberbamente e endureceram a sua cerviz, e não deram ouvidos aos teus mandamentos. Aqui está o começo do arrependimento. Até aqui, o versículo 15, eles estão dando glória ao Senhor, aos caminhos do Senhor, ou seja, praticamente o que eles estão falando é o seguinte: o Senhor não fez nada de errado. O Senhor não fez nada de errado com a gente. Tá? Nada de errado com a gente. Quem fez algo de errado foi a gente. Tá? No arrependimento, você não procura desculpa para os seus erros, para os seus pecados. Você assume eles. Aqui, eles estão assumindo os erros que talvez não ele devidamente, mas os pais deles começaram, os pais dele que fizeram, né? E não deram ouvidos aos teus mandamentos. Quer dizer, o pai do pai não deram ouvido ao mandamento do Senhor. Então, eles não estão procurando desculpa. Ah, pai, desculpa fazer isso, mas se o Senhor tivesse me dado isso, isso não ia acontecer, tá? Isso é desculpa, tá? Eu fiz isso e isso, mas se o Senhor tivesse me dado essas coisas, eu não ia fazer isso mais. Isso é desculpa. Continuando então, e recusaram, então aqui está, eles assumem os erros dos pais deles, tá, gente? Os pais deles, tá? Ou seja, as pessoas mais antigamente, tá? Aqui já passou algumas gerações já para eles aqui, né? Eles já estão em cativo já há muito tempo, já passou muitas gerações. E recusaram ouvir-te e não se lembraram das tuas maravilhas. Olha que lindo isso, gente. Não lembraram das tuas maravilhas que lhes fizeste, e endureceram a sua cerviz, e na sua rebelião levantaram um capitão a fim de voltarem para a sua servidão. Porém tu, ó Deus perdoador, clemente e misericordioso, aqui está uma maneira muito legal de entrar em conversar com o Senhor, tardio em irar-te e grande em benevolência, tu não os desamparastes. Ainda mesmo quando eles fizeram para si um bezerro de fundição e disseram, este é o teu Deus que te tirou do Egito, e cometeram grandes blasfêmias. Todavia tu, pela multidão das tuas misericórdias, você está observando aqui que eles estão dando glória e graças e honra e respeito ao Senhor de novo, de novo, de novo e de novo. Ele dá glória, graças ao Senhor. Aí quando ele vira para eles, fala, nós pecamos, nós não te ouvimos, nós somos rebeldes. Aí quando volta para o Senhor, ele fala, cheios de misericórdia, o Senhor é perdoador, clemente, misericordioso, tardio em irar-te, tudo isso é verdade, e grande em benevolência, não os desamparaste. Aí quando volta para eles, mas nós somos rebeldes, nós não ouvimos as tuas palavras e seguimos do jeito que a gente quer que seja. É o arrependimento, gente. Eles aqui estão assumindo o erro, os pecados das muitas gerações passadas. Continuando aqui, todavia tu, pela multidão das tuas misericórdias, não os deixaste no deserto. A coluna de nuvem nunca se apartou dele de dia, para os guiar pelo caminho, nem a coluna de fogo de noite, para lhes iluminar, e isto pelo caminho por onde haviam de ir. Então, dando graça ao Senhor, apesar de todas essas coisas que fizemos contra o Senhor, todas essas coisas que deixamos o Senhor chateado, todas essas coisas que deixamos o Senhor irar, o Senhor nos guiou com uma coluna de fogo à noite para nos iluminar e pelo caminho onde haviam de ir. Esse é o teu Deus. E desde o tempo, e deste
o teu bom espírito para os ensinar, o teu maná não retiraste da sua boca, e água lhes deste na sua sede. De tal modo sustentaste 40 anos no deserto, nada lhes falhou, a sua roupa não se envelheceram e os seus pés não se incharam. E hoje em dia nós temos uma preocupação danada, nós estamos com medo danado, né? De a gente passar aí 6 meses sem comida, o que vai fazer? Vai morrer todo mundo de fome. Vai morrer todo mundo de fome, a nossa roupa vai rasgar, vão andar descalço, entendeu? Aqueles trajes horríveis. E o Senhor sempre fala, não tenha medo. E aqui está. 40 anos no deserto. Nunca faltou um almoço, nunca faltou uma janta, o pé nunca inchou, o solado calçado nunca falhou. E eles numa alegria terrível, tá? Continuando, também lhes destes reinos e povos, e os repartistes em porções, e eles possuíram a terra de Sion, a saber, a terra do rei de Hesmon, e a terra de Og, rei de Bassã, e multiplicaste os teus filhos como as estrelas do céu, e trouxeste-os à terra de que tinhas falado aos seus pais, que nela entrariam para possuírem. Deus fez tudo isso com eles, essa grande bênção, essa grande bondade com eles, não porque eles eram perfeitos. Aqui é o João, eu posso falar aqui para vocês, pensamento meu, aqui eles estão também, muitos em rebeldia, tá? Muitos em rebeldia, mas o Senhor nunca falhou da promessa que ele tem feito antes. É difícil? Não, né, gente? A carne humana é realmente muito fraca. Quando você une 2 milhões de pessoas junto, né? É complicado, né? Mas estou falando o seguinte aqui, que o seu Deus faz isso, o nosso Deus faz isso, entendeu? Devido à grande bondade e misericórdia que ele tem. Continuando então. Assim os filhos entraram e possuíram aquela terra, e abasteceste perante eles os moradores da terra, os cananeus, e os entregaste na mão, como também os reis e os povos da terra, para que fizerem dele conforme a sua vontade, e tomaram cidades fortificadas e terras férteis, e possuíram casas cheias de todas as farturas, cisternas cavadas, vinhas e olivais, e árvores frutíferas em abundância, e comeram e se fartaram, e engordaram e viveram em delícias pela tua bondade. Só o que é? Porque eles merecem, não é mesmo? Eles merecem. É a bondade de Deus que fez isso. Porém, se obstinaram e se rebelaram contra ti, e lançaram a tua lei por trás das suas costas, e mataram teus profetas, e protestaram contra eles, para que voltassem para ti. Assim fizeram grandes abominações, quer dizer, o espírito de rebeldia estava lá no meio deles, como eu falei. Eu não sabia que eu leio isso aqui. Estava lá no meio deles o espírito de rebeldia, e só faltou uma certa situação para aparecer na tona. Aqui está. E o Senhor, sabendo disso tudo, abençoou eles com tremenda bondade. Esse é o Deus do arrependimento, quando arrepende para ele, gente. Faz tudo isso. A bondade dele, a misericórdia dele, não tem limite. Versículo 27, por isso entregaste na mão dos teus adversários que os angustiaram, mas no tempo da sua angústia, clamando a ti, desde o céu tu ouvistes, e segundo a tua misericórdia, lhes deste libertadores que libertaram da mão de seus adversários. Isso que está o Senhor, todo misericordioso. Você se arrepende, ele sempre vem e faz coisa boa a ti. Porém, entendo o repouso, tornaram a fazer o mal diante de ti, novamente, né? E tu os deixavas na mão dos seus inimigos, para que dominassem sobre ele, convertendo-se eles, ou seja, arrependendo-se eles, e clamando a ti, tu os ouviste desde o céu, e segundo a tua misericórdia, os livrastes
muitas vezes, e testificastes contra ti para que voltassem para a tua lei, porém eles se houveram soberbamente e não deram ouvidos aos teus mandamentos, mas pecaram contra o teu juízo, pelos quais um homem que os cumprir viverá. Viraram o ombro, endureceram a sua cerviz e não quiseram ouvir. Qual é a diferença daqui e do que acontece hoje em dia? O ser humano é o mesmo, né? E não quiseram ouvir. Porém, estendestes a tua benignidade sobre ele por muitos anos e testificaste contra eles pelo teu Espírito, pelo ministério dos teus profetas. Porém, aqui vai de novo, ó. Porém, eles não deram ouvidos, por isso entregaste nas mãos dos povos da terra. Daí o julgamento que está acontecendo, preste a acontecer. Já está acontecendo hoje, vai continuar acontecendo. E a tribulação. A gente não precisa passar pela tribulação, gente. Não precisa. Esse fedorento, fazendo essas coisas tudo dela aí, as coisas tudo que o Senhor deixou ele fazer essa hora, se o povo cai de joelho e se arrepende, isso tudo nunca vai acontecer. Ele já falou isso uma vez aqui, já há um tempo atrás. Esse destruidor, o planeta destruidor que está vindo aí, se o povo arrepender, esse planeta não vai passar, não vai ter nada. Ele falou isso, não vai ter nada. O planeta vai passar e nada vai acontecer com a Terra. Se o povo arrepender-se. Versículo 31, mas pela tua grande misericórdia os não destruístes nem desamparastes, porque és um Deus clemente e misericórdio, e que tal a gente, por que não falar, amoroso? Ah, eu quero entender o amor de Deus. Ah, você quer entender o amor de Deus? Depois disso, tudo que está acontecendo aqui, e não os destruíste nem desamparastes. Anos e anos e anos e décadas e décadas e décadas e décadas rebelando contra o Senhor e não desamparaste, porque és um Deus amoroso, sem limites. O amor do Criador, que não quer que nenhuma alma se perca. Ele estende o máximo possível para que nenhuma alma sequer se perca. Versículo 32, agora, pois, nosso Senhor, ó grande, poderoso e terrível Deus, que guardas a aliança e a benevolência, não tenhas em pouca conta toda a aflição que nos alcançou a nós, aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos sacerdotes, aos nossos profetas, aos nossos pais e a todo o teu povo, desde o dia dos reis da Assíria até o dia de hoje. Porém, tu és justo em tudo quanto tem vindo sobre nós, porque tu tens agido fielmente e nós temos agido impiamente. Aqui está. Aqui está o coração. Aqui está a ideia, não é a ideia, aqui está a parte principal do arrependimento, tá? Você não procura desculpa, você simplesmente fala para o Senhor é fiel, mas eu não sou. Eu peco e eu peço perdão. Aqui está. Você nunca pede desculpa para os seus pecados. E os nossos reis, e os nossos príncipes, os nossos sacerdotes e os nossos pais não guardaram a tua lei, tá? Aqui não há desculpa, tá? E não deram ouvidos aos teus mandamentos e os teus testemunhos que testificastes contra eles. Porque eles nem no seu reino, nem na muita abundância de bens que lhes destes, nem na terra espaçosa e fértil que pusestes diante deles, te serviram, nem se converteram de suas más obras. Como é que Deus não ouve isso, gente? Um coração tão sincero desse.
O Senhor tem dado pão para a gente, o Senhor tem dado água para a gente, o Senhor tem feito essas coisas boas para a gente, mas nós não ouvimos a tua palavra, nós rebelamos contra as coisas que o Senhor tem nos dado, e nós não convertemos com as tuas palavras, e não queríamos ser guiados por você, pelo Senhor. Né? Então aqui está o verdadeiro arrependimento. O Senhor é bom, o Senhor é fiel. Perdoa meus pecados, estou tentando. Entendeu? Conversa com ele. Conversa com ele. Ele fez isso com esse povo, com os hebreus, ele faz por toda a terra. Arrependa-se. Você não precisa passar pelas coisas que está passando. Nem você, nem sua família. Ele faz isso com 2 milhões de pessoas. Nem você, nem sua família precisa passar as coisas que está passando aqui. Mas você tem que ser honesto. Pai, eu sou pecador. Eu não procuro desculpa pelos meus erros. Eu não procuro desculpa pelas coisas rebeldes que eu tenho feito no passado, as abominações de meus pensamentos, que está sempre perante mim. Mas o Senhor é fiel. Nossa, gente, ele vai dançar no céu com os anjos, vai achar uma maravilha isso. Continuando aqui, eis que hoje somos servos e até na terra que destes aos nossos pais para comerem o seu fruto e o seu bem, eis que somos servos nela. O que vai acontecer com os países, né? Que o Senhor abençoe os Estados Unidos tanto. Agora é a hora de pagar, né? E ela multiplica os seus produtos para os reis, e puseste sobre elas, por causa dos nossos pecados, e conforme a sua vontade, dominam sobre os nossos corpos e sobre o nosso gado, e estamos numa grande angústia. É exatamente isso que está para acontecer com os Estados Unidos e outros países, que viraram as costas em todas as bondades que o Senhor tem feito com esses países. Está para acontecer aqui nos Estados Unidos. Da gente ficar numa grande angústia e trabalhar e tudo ser colocado na mão do inimigo, do exército conquistador. Terminando, e todavia fizemos uma firme aliança e o escrevemos, e selaram-nos os nossos príncipes, os nossos levitas e os nossos sacerdotes. Então aqui termina aqui então. Espero que você tenha gostado. Demorou um pouquinho mais, tá? Que a paz do nosso Senhor esteja com todos vocês e que encoste em nossos corações. É o Senhor que dá o arrependimento, tá? É o Senhor que dá o arrependimento à pessoa. Então, vamos pedir ao Senhor para nos perdoar. Vamos ter um coração sincero perante Ele, totalmente sincero perante Ele, que Ele ama um coração sincero. Ama um coração sincero. A pessoa com um coração sincero pode fazer todo tipo de besteira sem saber. E Ele perdoa assim. Por quê? Porque a pessoa faz um negócio ali dentro do coração e fala, sim, você errou porque não sabia. É o Deus de misericórdia. Muito bem, então, gente, eu fico por aqui. Um forte abraço a todos vocês. Que a paz e o amor do Senhor esteja sobre todos nós. Vamos esperar no Senhor enquanto as coisas estão desenrolando. A gente fica até aqui agora. Até a próxima, então, gente. Na paz e no amor do nosso Senhor, nosso Deus. Tchau, tchau.